Imposto sindical vai voltar? Quanto terei que pagar? Proposta do Ministério do Trabalho, revelada pelo Globo, prevê cobrança obrigatória de até 3 dias de trabalho. Então, é somente uma pergunta mesmo para o senhor primeiro, se o senhor conseguiria disponibilizar essa minuta, essa proposta, para que a gente também analisasse, ou se, de fato, foi um erro de interpretação da Globo, ou foi uma fake news, né? Ou se o senhor, no caso, está dizendo a verdade. Se for fake news, né, se o senhor puder nos dizer e esclarecer isso, será excelente. E por que essa preocupação, né? O senhor, em diversas ocasiões, disse que uma democracia precisa ter um sindicato forte. Eu acredito que uma democracia ela é caracterizada pelo direito de escolha. E o imposto obrigatório, né, sindical, caso ele se concretize, isso fere, né, o direito de escolha desse trabalhador. No que diz respeito, por exemplo, aos 3 itens, que correspondem, na verdade, a um, se é imposto, se é contribuição sindical obrigatória, e, na verdade, a minha expressão o tempo todo é o seguinte: imposto sindical acabou, não volta mais. Esquecem. Isso não está em debate. Neste momento, sequer as centrais sindicais reivindicam imposto sindical obrigatório. A palavra obrigatória não está colocada mais no debate. Portanto, eu até não entendi as questões, porque, bom, isso não está em debate. O que está em debate é a possibilidade de uma contribuição negocial, portanto, remetendo ao processo de negociação que os sindicatos se faz, pode, se não faz, não pode. E pode, se a Assembleia deliberar e aprovar, portanto, não é uma coisa obrigatória. A palavra obrigatória, ela não está colocada em qualquer debate que eu tenha conhecimento. E acredito que a gente precisa, de fato, dar ao trabalhador e não somente a força ao sindicato, que muitos sindicatos, inclusive, não representam a maioria da população. Até mesmo porque, vendo a lógica da própria arrecadação dos sindicatos, que anteriormente, quando era obrigatória, era 3,6 bilhões e agora arrecadam 68 milhões, há uma clara demonstração já da vontade das pessoas com relação ao imposto sindical obrigatório. Até mesmo porque hoje, deputada Bia, o brasileiro ele trabalha 151 dias do seu ano, de acordo aqui com as pesquisas, que mostram que 147 dias deste ano de 2023, somente para poder pagar impostos ao governo. Ou seja, acredito que o trabalhador brasileiro ele quer ver o fruto do seu dinheiro ser aplicado, né, e não somente ser destinado ao Estado ou a sindicatos que muitas das vezes não representam os anseios do trabalhador. Ela contou uma inverdade. Se quiser chamar de fake news, chame do que ela quiser, mas é uma inverdade, não corresponde à verdade as manchetes do Globo. Muitas vezes você vê numa manchete uma coisa, o conteúdo da matéria é outra, o jornalista fez corretinho, o editor foi lá e botou uma manchete para deturpar o entendimento da sociedade. Portanto, não há qualquer proposta de imposto sindical para retornar, pelo menos por parte do Ministério do Trabalho e por parte do governo, do presidente Lula. E não tenho visto de parte nenhum sindicato, nem de empregadores, nem de trabalhadores. E é importante também lembrar que, quando se fala em sindicato forte, nós estamos falando de criar um ambiente acolhedor, de negociação, que o sindicato seja forte para negociar. Quando se fala de sindicato, está falando de sindicato de trabalhador e de empregador. E quando se fala de um processo também de finanças do sindicato, que o sindicato tenha condições de representar bem, nós estamos falando das partes também. Não estamos falando só de trabalhadores, estamos falando de empregadores também. Essa possibilidade e democratizar e dar transparência. Porque é verdade, existe uma parcela de sindicatos que está na categoria que o novo deputado prescreveu. Mas não é a totalidade, não se trata da maioria dos sindicatos, são muitos sindicatos altamente representativos de que foram prejudicados a partir do processo, porque não acabou somente o imposto sindical, acabou o imposto sindical e acabou a possibilidade de qualquer contribuição adicional pelos trabalhadores que não fosse a mensalidade. É disso que se trata.